Elas organizam os acontecimentos de forma cronológica. Nestas linhas estão histórias de suor, despedidas, derrotas, conquistas de um esporte. Trajetória escrita com mãos talentosas. Mãos que vão te levar para uma viagem no tempo sobre um campeonato que se confunde com o próprio vôlei brasileiro. Prontos para embarcar? Pode ir? Só se for agora. Gerar, nascer, acompanhar as fases do crescimento, até chegar aos 25 anos. Hora de conquistar título! Superliga em uma palavra. E pode virar na frente. Fernanda Bertolini. Paixão. Títulos. Acabou! Superliga é emoção. Que ponto disputado! Oportunidade. Renovação. Memória. Boas memórias. Acho que essa longevidade, essa consistência da Superliga, ela está muito relacionada à própria solidez do voleibol brasileiro. O título é do Rio de Janeiro! O Cruzeiro é pela quarta vez! Pode ser agora! Ela já foi chamada de Campeonato Brasileiro de Clubes, de Liga Nacional, até ganhar o batismo que parece definitivo, Superliga. E com esse nome, ela chega aos 25 anos, às bodas de prata. Mas a semente foi plantada bem antes, nos tempos de uma outra prata. O Brasil conquista uma medalha de prata. Uma medalha de prata inédita na história do vôlei brasileiro. O voleibol tem o primeiro boom de popularização antes de 84. Em 84, ele é coroado com medalha de prata. E a geração, então, passa a ser conhecida como geração de prata. Mas foi aqueles quatro anos, aquele quadriênio foi fundamental para que em 85, 6, 7, 8 a coisa fomentasse aí, né? Uma geração, digamos, inspirada, certamente. Eu me lembro de depoimentos do Giovanni, do Tange. Um era admirador do Montanaro, o outro era admirador tal. A geração de prata, eles serviram como inspiração para me tornar jogador. A prata em Los Angeles era o sinal. Aquilo tinha potencial. Então o vôlei começou a, olha, nós temos aqui um negócio, né? Nós temos aqui um negócio diferente, além do futebol. Os novos jogadores já tinham em quem se inspirar. Eu, às vezes, botava a mão na rede igual o Renan. O Giovanni queria ser o Renan, o Maurício queria ser o William, o Bernardinho. E todo mundo tinha esse lado. O Negrão Xandó. O amadorismo ficava para trás. Começava a era profissional. Acabou esse negócio de fazer mais ou menos, né? Ou de compartilhar com alguma atividade profissional. A minha geração foi a primeira a ter esse tipo de cuidado e de investimento na gente. E isso foi fundamental, porque poucos anos depois já veio a primeira medalha olímpica em 92. É campeão olímpico, o Brasil é ouro em Barcelona. O nome é Marcelo Teles Negrão, mais conhecido como Marcelo Negrão. Para fechar agora, Marcelo, para fechar o ouro, para fechar de vez. O último saque, o último ponto em Barcelona, né? Aquele ponto que consagrou, vamos dizer assim, medalha de ouro. Lutando por um ponto que vale muito, que vale muito. Negrão, acabou! Acabou! O Brasil ganhou! Acabou virando o gol, né? Aquele gol mais importante relacionado ao futebol, que o pessoal sempre lembra. É de ouro, Brasil em Barcelona, medalha de ouro para a geração de ouro. O Brasil é medalha de ouro no voleibol. O melhor voleibol do mundo. O melhor voleibol. O Brasil tinha problema econômico, impeachment no colo, inflação altíssima naquele momento. O futebol não era campeão mundial havia mais de 20 anos. Esse momento de carência veio junto com um título de uma magnitude gigantesca. O ouro é nosso! Esse vai pro Brasil! Não,
Não, eles viraram celebrities, né? Total. O que vocês querem? Você chega no país e é aquele estrondo, aquela coisa que você não pode sair na rua. As pessoas se hospedavam no hotel para ver a gente, né? Tinha gente que dormia na frente dos hotéis. Dante é lindo, eu amo ele! E aí começaram a fazer pontas em novelas. Senta aí que eu sei direitinho quem você é. Você é o Tandy. Fiz 3 novelas. Chamados para fazer propagandas de produtos. Vim pra escola com o caderno do Giovanni. Pelo amor de Deus, deixa eu dar um abraço no Giovanni. Tinha o álbum, tinha as figurinhas, né? Colecionava, queria muito a figurinha do Paulão. Tem uma que é meio assim, ó. Que isso? O que foi aquele álbum de figurinhas? Grande, a torcida faz a diferença? Umas mulheres que enlouqueceram. O Giovanni era o galã, né? Na verdade, foi sem querer, assim, o short era apertado, a minha perna era muito grossa. Mas havia um porém. Essas novas estrelas nacionais jogavam fora do país. Tandy, Giovanni, Maurício, Marcelo Negrão e eu estávamos na Itália, né? E aí o Nussmann, que era o presidente da confederação, ele disse... Vamos trazer, o público está carente de ídolos, precisam de vocês lá. A repatriação dos astros da geração de ouro marcou uma era. As pessoas que trabalhavam na confederação vislumbraram uma possibilidade de fazer um campeonato chamado Superliga, envolvendo aqueles jogadores que participaram naquela grande conquista, bem como os novos jogadores que estavam aparecendo naquela oportunidade, né? Aumentou muito o público, criou muita identidade, o voleibol cresceu muito. Para equilíbrio técnico, os campeões foram distribuídos entre os times. Minha escolha foi Novo Hamburgo. Meu nome é Antônio Carlos Gouveia, mais conhecido como Carlão. Apenas o capitão do ouro olímpico foi campeão nacional na estreia. Tenho uma lembrança muito carinhosa em relação a esse título. Carinhosa e dolorosa. Na partida decisiva contra o Suzano de São Paulo... Um lance em que eu subi no bloqueio, na queda, eu quebrei o meu pé. Repare que Carlão, ao subir para bloquear o ataque do Suzano, torce o tornozelo direito. Eu enfaixei o pé, né, tomei uma injeção, um anti-inflamatório, né, e voltei. Voltou para arrebentar na vitória por 3-0. Um dos heróis do título, que fez Novo Hamburgo delirar. Todo mundo foi demais, acho que venceu a equipe que foi mais unida, a equipe que batalhou, isso é que foi importante. Foi um marco na minha carreira, porque mostrou, né, a forma como eu jogava, o que representava o esporte, né, para o Carlão, né, emoção, né, raça, doação. Todo aquele boom do lado masculino acabou sendo exemplo para as meninas. Eu fui fã, né, daquela geração de Barcelona, foi a grande geração que me inspirou a jogar vôlei. Mas a Superliga Feminina de início não surfou nessa onda. No começo de 96, acabaram equipes e estava metade da seleção sem time. Metade da seleção feminina não tinha time. E eu estava entre elas. Com esta crise na bagagem, a seleção foi para a Olimpíada de Atlanta, em 1996. Mas nos Estados Unidos, conseguiu bloquear os problemas para fazer história. Havia vencido Cuba na primeira fase, 3-0. O bloqueio vai pra fora, fecha o Brasil! E cruzou com as cubanas na disputa por uma vaga na final. Temos que parar o ataque cubano de qualquer maneira. Aquela semifinal.
da vitória sobre a Rússia e da medalha de bronze. Quem sobe? Filó, bateu! É de Brasil! É bronze! Brasil! É inédito! É a primeira medalha do voleibol feminino nas Olimpíadas! É a primeira medalha da história do esporte coletivo feminino no Brasil. A medalha logo teve reflexo no campeonato nacional. Minha geração que acaba sendo muito espelhada nessa galera que é pioneira. A Superliga Feminina ganhou fôlego. Então, transmissões dos jogos. O vôlei brasileiro se desenvolveu na sua relação com o público e na sua relação com patrocínios como resultado muito do desempenho das seleções. A rivalidade Brasil e Cuba inspirou novas e históricas rivalidades na Superliga. Confrontos que se tornaram históricos. É o que você verá no próximo episódio. Ver aquele estádio lotado de flamenguistas e vascaínos. E Osasco foi uma das maiores rivalidades que eu vivi em clube. É um clássico que a gente sempre espera numa final de Superliga, sempre esperou. Sheila ataca, grande bola, sensacional Jaqueline, rouba afastada da rede, virou! Hoje a gente tem um centro de treinamento de excelência aqui. Só que o esporte também conviveu com denúncias de corrupção. A CBV é alvo de denúncias de irregularidades que atingiram gestores do vôlei. O protesto foi contra as denúncias de desvio de dinheiro. 30 milhões foram desviados, realmente nos deixa preocupados. A estrutura é uma estrutura que nós temos muito boa. Gestão, nós temos que melhorar. A minha sugestão é profissionalizar cada vez mais a gestão da Confederação Brasileira e a gestão das equipes. Em quadra, o vôlei brasileiro apresentou ao esporte equipes dominantes, times que detiveram a hegemonia por longos anos. Entre os homens, uma geração épica, em que vários atletas foram formados na Superliga. Nascia uma era. A era comandada por aquele cara imitado por Fabi. O mundo inteiro deveria olhar com um pouco mais de carinho para a era Bernardinho, porque foi inacreditável. Tricampeão mundial de vôlei! Era diamante, assim, eu acho, não é nem ouro, porque aquela geração foi uma geração que ganhou tudo. O Gustavo vira o levantador, bola alta pro Giba, Bifi, Sartorete, é ouro! Acabou! Bicampeonato olímpico, trimundial, mais de 30 conquistas em 16 anos. E aí os campeões? No esporte mundial, poucas vezes houve um domínio, uma hegemonia tão grande de um time. Foi tipo o Santos de Pelé no passado, ou o Barcelona recentemente, ou o Chicago Bulls de Michael Jordan na NBA. Ele praticamente tinha duas seleções, uma jogando e outra no banco. Em qualquer momento nós poderíamos vencer jogos praticamente perdidos. É só botar no chão. Ricardinho, com passe na mão, André Heller. Bola defendida. A briga na rede. André ganhou no braço. André ganhou no braço e o Brasil ganhou o campeonato. Brasil! Eu tive a honra, a oportunidade, né, tanto no feminino quanto no masculino, de trabalhar com gerações de talento, mas mais do que isso, com pessoas dispostas a realmente fazer aquilo que era necessário fazer para chegar lá. Bruninho, é Visotto! Visotto! Quem é que para o Visotto? Quem é que para o Brasil? Foi um ciclo, né, assim, de muito trabalho, muita dedicação. Marcante na seleção, o técnico também é o maior vencedor da Superliga. 12 títulos. Quantas finais ele faz de Superliga, estando com um time teoricamente mais fraco? E sempre garimpando e revelando jovens jogadores. Essa é a maior vitória e o maior, né, digamos assim, legado de desenvolvimento que eu acho que meu pai teve, não só para a Superliga, mas para o voleibol brasileiro. A linha do tempo da Superliga viu hegemonia de ídolos e hegemonia de equipes. Rio no feminino. Rio de Janeiro é campeão da Superliga. No masculino, por um tempo, Minas. O Minas é campeão da Superliga. O Florianópolis. O Florianópolis
Florianópolis é tetracampeão da Superliga. Atualmente o vôlei é azul celeste. O Cruzeiro é campeão da Superliga masculina de vôlei. 8 finais seguidas, 6 títulos, 5 em sequência. Um grande segredo desse time foi sempre ter uma base, sabe? Não mudar tantas peças. Sempre 4 pilares, o levantador, o oposto, um central e um ponteiro. Um time que focou em gestão. Para mim, eu tenho muito isso. Claro que tem um investimento muito grande por trás. O Cruzeiro é hexacampeão da Superliga. E no comando da era Cruzeiro, um argentino. Eu sou o Marcelo Mendes, técnico do Usada Cruzeiro. Serginho pro William, de William pra lá! O Cruzeiro vai ficar com a bola do jogo. Pegamos muitos atletas com muita vontade de triunfar, de ser campeões. Mais de 14 mil torcedores numa grande decisão. E virou aquele sonho mesmo de querer disputar todas as finais da Superliga. Pelo nível que o campeonato oferecia, pela qualidade dos jogadores, pela exposição que o campeonato trazia. Uma coisa incrível aquilo do Cruzeiro. Estamos vivendo uma parte importantíssima da história do voleibol brasileiro, uma parte importantíssima da história do voleibol mundial. O Cruzeiro está de parabéns com mais uma grande conquista. Como serão os próximos capítulos da história do vôlei nacional? Aqui vai um spoiler. Mãos como essas vão ajudar a escrevê-los. Os donos são jovens que passaram de promessa. São realidade. Em comum a Drusila, 22 anos, e Douglas, 23, os dois só jogaram no campeonato nacional. Sou uma cria da Superliga, né? E desde cedo frequentaram as categorias de base da seleção, até chegar à principal. Eu tô tentando me acostumar, porque para mim isso ainda não é comum. E eu procuro ao máximo escutar e fazer, porque eu acredito que tudo que eles façam dá certo, né? Porque várias vezes campeões, assim, de tudo. Quanto maior, quanto melhor o nível da Superliga, melhor vai ser o nível da seleção. Isso é um fato. Mas os desafios daqui para frente são enormes, do tamanho da história construída em todos esses anos. O futuro deve ser desenhado desde já. Os próximos 25 anos. A Superliga precisa cada vez mais se reinventar, encontrar formatos melhores. Eu acho que o principal avanço aí é a tecnologia. Não podemos achar que esses 25 anos, que foram de muito sucesso, eles serão suficientes para garantir os próximos 25 anos. Eu espero que esteja mais forte ainda do que agora, que a seleção esteja mais forte, ganhando mais títulos ainda. Espetacular! É agora! Vamos bate que bate para o coração brasileiro. Passando levando pra fora. Não toque ninguém, é ponto do Brasil. O jogo é dentro de 4 linhas. Mas tem atleta treinando também em outras linhas. Para Feizes, são linhas retas, curvas, arredondadas. A vantagem de trocar a quadra pelo papel é que cada estratégia sai do jeito que ela pensou. Nesse jogo, ninguém é adversário, nem a idade. Eu tenho 35 anos. Eu não vou almejar mais seleção brasileira, já joguei fora do país, então eu realmente estou me encaminhando para a minha aposentadoria. Nas quadras, são mais de 20 anos de carreira. Ela jogou nas categorias de base da seleção e hoje está no São Caetano. E o curioso é que foi o corpo de jogadora que transformou a atleta em estilista. Eu queria ir num casamento e estava procurando uma saia lápis. Opa, pausa para explicar a fala da estilista. Saia lápis é aquela bem justinha que fica abaixo do joelho, sabe? Então, agora continuando. E nenhuma saia, por eu ser alta, ficava abaixo do joelho. Toda saia ficava acima do joelho. E aí a mãe de uma amiga minha, ela tinha
máquina de costura em casa e ela costurava. E aí ela falou, vou fazer pra você. Ela falou, só compra o tecido pra mim. E aí foi quando participei do processo, dela fazer o molde, as minhas medidas e fazer a saia. E eu achei aquilo fantástico. Até que eu falei, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer quando eu parar de jogar vôlei. Para quem estava acostumada a todos os dias usar o mesmo modelito das amigas, era hora de estudar para entender bem o estilo de cada uma. E o melhor, bastava olhar para o lado nos treinos e achar os melhores modelos para as novas coleções. Uma amiga em comum falou, por que você não chama Jaque? E ela falou, eu super toparia tirar foto para você sem problema nenhum. É meio estranho, assim, até você se acostumar, se adaptar, é algo assim que não é na nossa realidade. A gente está aqui na sessão de fotos, as roupas são da Fê, que está ali cuidando para ver se tudo dá certo. E quem está usando as roupas da Fê, está de modelo hoje, é a Jaque. Bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Só que até agora a gente está falando de esporte e moda como duas coisas separadas. A gente pediu e a Feizes desenhou um uniforme para a seleção. Não reparem no... Esse é o meu desenho. E aí, Jaque, você usaria? Nota. Tem que dar 10, Jaque, pelo amor de Deus. 10, claro. 10 não pode ser diferente, né? Até porque ela é minha amiga e... Tem que puxar a sardinha. É lógico, puxar a sardinha dela. A moda nas quadras pra Fê a partir de agora, então, é essa. Treinar duro pra conquistar títulos e novas modelos também.